Este segundo foro está enfocado en la tecnología y el desarrollo rural. Entonces, ahorita le vamos a ceder el micrófono a Luis Beduche, oficial de políticas del Programa de Reducción de Pobreza Rural de la FAO, con la presentación, innovación tecnológica y desarrollo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Adelante, Luis. Gracias, Gabriela. Buenos días a todas e a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar en esa actividad con ustedes. Yo, enfim, puse esse título da apresentação, seguindo um pouco a ideia de trabalhar a dimensão da inovação tecnológica e o desenvolvimento rural, e pensei em fazê-lo com três entradas. Um, ubicar essa discussão, discutindo com vocês alguns elementos de contexto da região, alguns dos principais desafios para o desenvolvimento rural sustentável em América Latina, e neste ubicar a discussão sobre sistemas de inovação e desenvolvimento rural sustentável. A ideia de sistemas de inovação, não somente inovação tecnológica, é algo que vai acompanhar a apresentação e a discussão que quisiera hacer con ustedes. Si están de acuerdo, partiría con esos elementos de contexto muy rápidamente, subrayando que esta región avanzó mucho, inovó mucho en todo lo que fue reducción de pobreza y pobreza rural en los últimos años, pero vamos percibiendo que perdeu algo do impulso nos últimos anos. Não? A desigualdade, a exclusão sigue sendo um desafio de cara a lo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Há todavia núcleos duros de pobreza rural que seguem, de certa maneira, impedindo que esta região vá hacia lo que se propuso a ser junto com os países de outras regiões, que é lograr um desenvolvimento rural, lograr um desenvolvimento sustentável de cara a 2030. Alguns dados que ilustram isto, não? Muito rapidamente. Se vocês se fijam, a curva de diminuição da pobreza rural, não? Essa curva diminui sua inclinação. Se notam acá, tanto em pobreza rural como em pobreza extrema rural ou indigência, vemos quase uma estagnação, uma perda do ritmo que veníamos tendo na região. Isso é extremamente importante também quando uno vê a diferença entre pobreza rural e pobreza urbana. Não? Os habitantes das zonas rurais seguem enfrentando uma enorme desventaja social desde que nascem, não? Especialmente as mulheres, os povos indígenas, os afrodescendentes, aqueles que estão nos territórios mais rezagados. Não? Enfim, alguns dados para que se fijem, ou seja, a diferença entre 2014 e 2016, tanto a pobreza general e a indigência em geral, pero mais especificamente a pobreza rural, se está aumentando proporcionalmente. É decir, se nosso objetivo é chegar a 2030 com uma redução significativa da pobreza rural, não estamos logrando cumprir este rol. Mais aún, nos estão quedando para trás alguns núcleos duros de pobreza. Se vocês se fijam acá nessa gráfica, a indigência rural sobre pobreza rural sigue, ou seja, acá em naranja, a extrema pobreza, e em verde, a pobreza, esta relação sigue subindo, é decir, venimos diminuindo pobreza, pero a pobreza extrema, esses núcleos mais duros da pobreza, que em geral estão nos territórios rurais mais rezagados, seguem sendo mais difícil de enfrentar. Não? E, además, não é o mesmo, as médias muitas vezes nos enganam, não? E acá, só para ilustrar
as diferenças dentro dos países, entre territórios. No acá, a nível distrital, pobreza rural, segundo define cada país, pero, de certa maneira, mostrando como, dentro de um país, há diferenças muito significativas em las condições de vida das populações. Então, frente a esse contexto, duas são as ideias principais que desde a FAO estamos trabalhando, não? Um, que para erradicar a pobreza rural e diminuir desigualdades é que seguir inovando nas políticas públicas. E isso tem relação direta com o que vamos discutir um pouquinho mais adelante. É dizer, não é suficiente com o que estamos fazendo, há que dar um novo empurre e de cara a o que estamos chamando de revitalizar os territórios rurais, não? Em que o dinamismo econômico e a coesão basicamente alguns e o rol importante, não, de cara a desencadenar o potencial produtivo de milhões de pessoas que o atual estilo de desenvolvimento está deixando hacia atrás, não? Há um novo contexto rural que nos permitiria explorar melhor ou fomentar os vínculos entre o rural e o urbano, o que demanda abordagem territorial do desenvolvimento rural. Alguns desafios para ubicar a discussão de inovação tecnológica, não? Basicamente, isso que eles comentavam, como desencadenar o potencial econômico dos territórios rurais, não? Com que instrumentos de política, com que tipo de estratégias, e conciliando as agendas de desenvolvimento ambiental, econômico e social, com forte ênfase no rol que têm os atores territoriais. Isso também é algo importante para discutir. Uma mirada, e o fórum nos pergunta, não, quais são esses desafios de viver a quarta revolução tecnológica, mirando hacia o futuro das políticas sociais, não? Essas políticas sociais têm uma relação direta com o desenvolvimento dos territórios, não? Não deixar a nadie atrás, ou mirar essa dimensão social do desenvolvimento rural sustentável é algo importante, principalmente quando discutimos a importância da proteção social no meio rural, as políticas adequadas de emprego rural, os vínculos entre proteção social e inclusão econômica. No SICA e de la mano com a FAO, venimos trabalhando muito forte na construção de uma renda regional de proteção social e inclusão produtiva, que vamos discutir aí em abril, em Dominicana, e toda a dimensão de poner atenção em políticas para as mulheres, os povos indígenas, a inserção social e laboral de los jovens nos territórios rurais. Esse contexto novo, o mais desafiador, demanda também, e isso é o último dos elementos de contexto, antes de entrar mais diretamente nos sistemas de inovação, uma nova e fortalecida institucionalidade para o desenvolvimento rural, não? Se há algo que aprendemos nos últimos anos, é que a qualidade das instituições é determinante clave do desenvolvimento, e que promover o desenvolvimento rural sustentável não é tarefa que um ator aislado pode lograr, não? Por isso, o ênfase na criação de novas coalizões, de alianças inovadoras que involucrem a diversidade de atores sociais é algo muito importante. E essa é a pergunta que uno pode dizer, bueno, que tem a inovação tecnológica que ver com todo isto, não? Ou seja, neste contexto cambiante, em processo de transformação muito intensa, as dinâmicas de inovação são algo ao que deveríamos poner muita atenção. Acá, quisiera comentar com vocês, então, algo ao redor dessas dinâmicas de inovação, essa revolução tecnológica e sua relação com o mundo rural, pensando nos riscos e nas oportunidades, e também discutindo algo da economia política da própria inovação tecnológica, não?
como vamos a ver nos próximos slides. Me escutam bem nesta hora, verdade? Sí, excelente, Luis. Muito bem. A ver, como estamos entendendo inovação? Basicamente, há várias discussões, definições. Eu quisiera partir com essa ideia de que são criações ou modificações em los padrões atuais de sistemas produtivos que podem generar melhoras em los processos, produzindo incremento na produtividade e na competitividade, generando mais ingressos, sustentabilidade e equidade nos sistemas alimentares. Não? Essa discussão sobre inovação tecnológica, ou sobre inovação, nos acompanha desde há muito rato. Não? Ou seja, se quiser, é um clássico na visão mais schumpeteriana, não? Mirando a Schumpeter desde lá o rol que tem a inovação nos processos de desenvolvimento, e no mundo rural isso também é muito importante. Eu me arriesgaria a dizer que temos como três grandes perspectivas sobre as dinâmicas de inovação. Uma mais difusionista, uma mais experimental e uma que vem ganhando mais força, que eu estou chamando de inovação governamental. Uma perspectiva difusionista, basicamente a que marcou os sistemas de inovação de los anos 60, 70, 80, no marco da Revolução Verde, tinha uma clara separação entre produção de conhecimento e sua difusão. Não? Modelos de massificação de novas tecnologias que tinham uma dificuldade muito grande de adaptar-se às dinâmicas locais. Não? A principal orientação, basicamente, era aumentar a produtividade e ampliar a oferta de alimentos. Uma clara separação também entre conhecimento científico, mais valorado, mais reconhecido, em contra do conhecimento local. E uma baixa sensibilidade hacia temas sociais e ou ambientais. Não? E no outro extremo, uma perspectiva mais experimental ou mais reativa a essa forma de fazer inovação, se foi organizando também desde os anos 70, 80, na região toda, a partir do trabalho de organizações não governamentais, de los movimentos sociais, das associações cooperativas, não? Articuladas em algumas redes de organizações. Muito ênfase em práticas locais, um grado de experimentação muito vinculado, imerso em la realidade local, pero com uma escala relativamente reduzida, não? De certa forma dispersa. Há muita inovação localizada, pero com baixa capacidade de traduzir os aprendizajes locais a uma perspectiva mais ampla de políticas públicas. Não? Muito mais recentemente, essa perspectiva que estou chamando acá, e acá me apoia um colega, Arilson Favaretto, de inovação governamental, se assistiu em alguns países e vem ganhando força um conjunto de inovações orientadas a fortalecer a agricultura familiar campesina, com mais recursos, novos espaços institucionais, mesas de negociação. Isso passa em vários países da região, que em vários tuvo resultados significativos em termos de redução de pobreza, não tanto em termos de redução de desigualdade, pero sim contribuíram a reduzir a pobreza nas áreas rurais. Há uma tensão permanente entre distintos modelos de produção, ou seja, a inovação governamental sigue sendo, de certa forma, discutida entre que tipos de modelo de produção estaria orientada. Não vou tomar o caso de meu país, de Brasil, tens desde uma Embrapa, que é a agência de investigação orientada a commodities, a soja, hasta uma Embrapa orientada hacia o trabalho de agroecologia. Não? Essa tensão entre modelos de produção no mundo rural contemporâneo é algo que marca o debate e tem consequências no sistema de inovação. Muitas vezes também há uma desarticulação entre políticas, não? Algumas mais orientadas a aumentar a produção,
por exemplo, crédito orientado a ampliar a produção e políticas do mesmo Estado, do mesmo governo orientadas à conservação ambiental. É decir, essas tensões ou essas quase contradições se influenciam a capacidade que têm os países de criar, repensar seus sistemas de inovação. E, por último, nesta perspectiva de inovação governamental, o que assistimos nos últimos anos foi uma dependência de recursos públicos que, se bem aumenta a escala e nos permite chegar a los territórios rurais, também sempre tem o risco de descontinuidade, não? Ou seja, de quando cambia um governo, quando cambia uma orientação política, se pode cambiar. Então, hacia onde vamos? Não? Ou seja, onde os sistemas de inovação mais contemporâneos estão mirando? Eu me arriscaria a dizer, e são umas 3, 4 lâminas ao redor disso. A emergência aún muito tímida de novos arreglos institucionais que buscam coordenar essas iniciativas experimentais inovadoras com ampliação de escala e em busca de sustentabilidade. Ello implica reconhecer a heterogeneidade de los territórios e de los hogares rurais. A perspectiva de um sistema de inovação orientado de forma massiva, como era nos 70, nos 80, já não responde mais à heterogeneidade que uno mira em los territórios. Que tipo de heterogeneidade? Por exemplo, estamos falando de agricultores familiares especializados, também agricultores familiares com ingressos que são predominantemente agrícolas em um extremo, hasta aquela agricultura familiar que é mais pluriativa, que depende de rendas, ingressos não agrícolas, que muitas vezes, no caso mais extremo, não tem ingressos monetários, não? Ou seja, que é mais agricultura de subsistência, com inserção muito precária a los mercados. E também heterogeneidade nos territórios, não? Desde territórios rurais mais dinâmicos, hasta os territórios bajo el riesgo de decomposição social e ambiental, onde os conflitos, por exemplo, por el uso de recursos naturais, a desigualdade vai generando uma tensão muito forte entre os atores. Nos territórios mais ou menos cercanos a los centros urbanos, com mais ou menos infraestrutura social, com mais ou menos proximidade das dinâmicas de caráter mais urbano. Ou seja, se estamos mirando hacia territórios rurais para um desenvolvimento rural sustentável, acá é um chamado a valorar a diversidade, a posta em marcha de estratégias de redução de desigualdade e uma mirada mais inovadora à satisfação das demandas sociais. E é importante poner, porque os sistemas de inovação, os colegas que estão trabalhando nos institutos de investigação, de la extensão, muitas vezes seguem mirando ao rural solamente como a agricultura, pesca, ganaderia, não? Ou seja, acá há uma ênfase no trabalho que hacemos desde a FAO de que os territórios rurais não são solo para a produção de alimentos, não? Acá estamos falando também que os territórios contribuem à conservação ambiental, a manter o paisagem, não? A produzir outros bens e serviços que são importantes e que a sociedade vai valorizando cada vez mais. Não? E é verdade também que esses territórios rurais muitas vezes estão cada vez mais expostos, e isso pode ser positivo ou negativo, ao avanço das relações que estou chamando acá de modernas, não? Ou seja, a tecnologia está chegando aos territórios com muita intensidade. Hoje, todos os pobladores rurais, em sua grande maioria, têm acesso a um smartphone, têm acesso à conexão com as redes, enfim. Existe essa modernidade que vai chegando aos territórios rurais que deveríamos estar pensando que tipo de consequências terem. E, de certa maneira, nos ajudando a cambiar
o enfrentar esses dilemas de coordenação, não? Isso é o que comentava, ou seja, enfrentar o dilema desde a dimensão cognitiva, não mirando o rural como algo mais allá da negação do urbano, entendendo que os territórios também vão estar cada vez mais vinculados aos mercados, não? Há uma tendência, e eu hablo muito sinceramente, de que, de certa forma, seguimos em uma perspectiva mais experimental, como les comentava ao início, negando os mercados, negando ou criando circuitos totalmente alternativos que, de certa forma, se olvida de pensar as dinâmicas mais globais, não? De outro lado, uma tendência à fragmentação em las áreas do governo, e acá outra vez felicito a coordenação desse fórum web que busca vincular a dimensão produtiva com a dimensão das políticas sociais, não? Acá em la região, por muito tempo, se entendia que os temas de desenvolvimento rural ou eram um tema de agricultura para aqueles agricultores, entre comillas, viáveis, ou eram objeto de políticas netamente sociais para os agricultores não viáveis. Então, aqui há um chamado a, de certa forma, revitalizar essa própria discussão entre a política produtiva e a política social, não? Por último, creio que há algumas tendências a poner atenção desde os sistemas de inovação. Isso que eles comentava, é o crescimento das cidades intermédias e novos vínculos entre o rural e o urbano. Há uma emergência de novos mercados, há uma sociedade cada vez mais sensível à dimensão social e ambiental da produção. Isso abre enormes oportunidades e os sistemas de inovação deveriam estar atentos e trabalhando hacia o melhor aproveitamento dessas oportunidades, não? E no contexto da Agenda 2030. Temos hoje no mundo rural muito melhores níveis de educação que tínhamos há 20 anos, 15 anos, não? E as redes de ciência e tecnologia que seguem orientando-se e fortalecendo-se nos países são uma vantagem. Há um conjunto amplo de experiências em los países. Eu tenho a oportunidade de andar por toda a América Latina e ver várias dessas experiências. Oscar Rojas, em algum ratito mais, meu colega de FAO em Panamá, les vai comentar na dimensão mais tecnológica dessas experiências, mas necessitam ampliar-se, ganhar escala e ter mais estabilidade no tempo. E, em resumo, eu diria que essas novas modalidades de inserção social e produtiva nos territórios rurais, e aqui estou falando de agroecologia, de novos tipos de serviços rurais, do turismo, a conservação da biodiversidade, negócios com identidade territorial, os mercados de proximidade, é algo que os sistemas de inovação para o desenvolvimento rural sustentável devem ter em consideração. Não é suficiente seguir fazendo inovação solo do maíz, do frijol, da papa, da yuca, e muito mais pensar os territórios de uma forma mais ampla, mais complexa, não? Porque isso vai de la mano com o acesso a novos mercados e que pode generar oportunidades em los territórios. Há uma mirada acá de que a inovação das novas tecnologias deveriam se orientar hacia uma economia do conhecimento e da regeneração dos serviços ecossistêmicos. Não se necessita mais tecnologia para seguir sendo mais de lo mesmo. Acá, a provocação é de como podemos fazer com que os sistemas de inovação tecnológico puedan ajudar ao mundo rural transitar, fazer essa transição hacia uma economia menos dependente dos recursos naturais e mais apoiada no conhecimento e na regeneração de los serviços ecossistêmicos. Isso tem uma implicação que é a que plasma acá, não? Se implica dar mais protagonismo a los atores sociais, não só como
beneficiários de políticas sociais, sino como agentes de cambio, ¿no? A região ha acumulado muita experiência em los processos de construção participativa de inovação em Centroamérica, em El Salvador, em Guatemala, em Nicarágua, no Panamá, Costa Rica. Há uma tendência a ampliar esse protagonismo dos atores sociais, rurais, como agentes de geração de conhecimento. Isso implica fomentar processos de aprendizagem social nessas plataformas multiatores, não? Que, obviamente, reconhecendo e tentando minimizar as assimetrias de poder nesses espaços, não entre o extensionista e o agricultor, entre o investigador e o extensionista, não? De certa maneira, estimulando, qualificando e fortalecendo a participação social em los sistemas de inovação. E com isso encerro. Ou seja, me parece que o grande desafio para os sistemas de inovação e nesta quarta revolução tecnológica, como alguns estão chamando, é exatamente transitar hacia a construção de uma nova economia, não basada no conhecimento, na inovação e no ambiente. As novas tecnologias não podem constituir-se mais uma barreira a los habitantes do mundo rural, sino al revés. É como poder fazer das novas tecnologias um passaporte para a promoção de um desenvolvimento rural mais sustentável em la região. Enfim, essa é um pouco a contribuição, mais que entrar em detalhes específicos de inovações tecnológicas, quisera compartilhar com vocês essa reflexão sobre os mesmos sistemas de inovação para o desenvolvimento rural sostenible. Así que muchas gracias por la invitación, Gabriela, Adriana, y muchas gracias a los colegas que estão participando, e obviamente eu estou encantado acá para seguir compartilhando, conversando, reflexionando junto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, pues destacar algunos puntos que mencionaba Luis en su ponencia. En primer lugar, el aumento de la pobreza rural y la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para lograr reducir la pobreza de aquí al 2030? Entonces, él mencionaba algunos puntos importantes como la revitalización de los territorios rurales y no ver a lo rural solo como la producción de alimentos. Otro punto importante que él destacaba era los dilemas de la coordinación, ese vínculo que debe existir entre la dimensión productiva con la dimensión de las políticas sociales y el rol más protagónico que deben jugar los actores sociales rurales como agentes de cambio. Y el gran desafío que Luis nos plantea de transitar hacia una nueva economía. En estos momentos dejamos abierto un espacio para preguntas que ustedes puedan tener para Luis y luego pasamos a la siguiente presentación.